E hoje o passo a passo de montagem vai ser dessa linda ciclista pedalando, que é a Emília do Pica-Pau Amarelo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, queria pedir para você deixar um like aí nesse vídeo se você quer que esse canal continue ativo aí no YouTube. Se não for inscrito, se inscreve, comenta, compartilha. E algumas pessoas me falaram que a ferramenta Ripar voltou a aparecer. Então ripa o vídeo aí também, dá uma força e vamos pro passo a passo. Esse aqui é o molde, são 2 páginas. Em cada desenho está indicando a espessura da madeira em que vai ser recortado. Aí tem algumas instruções aqui, fazer os furos antes do recorte. Então vocês furam primeiro, depois de colar o desenho na madeira, fura primeiro e depois faz o recorte. Principalmente nesses cantos aqui, como esse cantinho do braço aqui, ó, para não acontecer de estambocar a madeira. Essa parte aqui é só para passar o desenho da bonequinha para o outro lado, que é essa daqui, no caso já passa o desenho de um lado e essa daqui passa do outro lado. E sempre seguindo aquelas instruções, onde tiver A, faz um furo que o eixo passe apertado, e onde tiver F, faz um furo que o eixo passe folgado. Quando eu mostrar aí as partes recortadas no laser, vai ser um pouco diferente, né, desses desenhos aqui, que no caso essa parte aqui, tem uma pecinha dessa com 2 cavas e uma cava no meio e 2 suportezinhos de introduzir o eixo, mas no caso para quem recorta na tico-tico é uma madeirinha só. No caso essa daqui vai recortar aqui numa madeira de 12 milímetros, faz um furo aqui na lateral que o eixo entra apertado, um furo na outra lateral, coloca a roda e na roda os furos fica folgado, né, da roda traseira. E aí depois quando coloca a roda é só colocar uma miçanga por fora e a roda fica correndo livre. Então essa parte aqui, ó, cola aqui, né? Essa madeirinha aqui fica de travessa, ao contrário do sentido do boneco. Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar respondendo vocês. Então vamos prosseguir. Então hoje eu estou com as peças aqui recortadas do jeito que fica quando a gente corta no laser. E vamos juntar as partes aí para ela ficar mais ou menos como vai ficar aí para quem corta na tico-tico. Então vou juntar as 2 partes do corpo, colar uma na outra. Vou colar, eu coloquei aqui 2 camadas de roda da roda para trás, né, para ficar mais grosso um pouquinho atrás, e coloquei só uma na frente. Então vou juntar aqui 2 camadas para formar uma, a outra também. Depois que colar o corpo, vocês colam primeiro essas 2 partes do corpo, e depois que colar o corpo, vocês colam essa pecinha aqui, ó. Esse desenho aqui foi errado, aqui não era para ter esse desenho era para ser aqui, nessa facezinha que é que fica por último aqui, para pintar, nessa e na outra que vai do outro lado. Então aqui é só centralizar furo com furo, certinho aqui vai sobrar uma golinha assim, ó. E do outro lado do mesmo jeito. No caso essa cavazinha aqui, que é a cava da sela, fica para trás. Então do outro lado cola aqui assim, do mesmo jeito, centralizando furo com furo. Aí cola, tô explicando como é que cola aqui, para o vídeo não ficar tão puxado. Essa partezinha aqui, ó, esses dois dentezinhos vai ser colado aqui assim. E essa parte vai ser colada aqui. Só encaixar ali. Essas 2 pecinhas que é reta aqui, é a que a gente usa no empurrador, então a gente vai deixar de lado. E essas 2 aqui é a parte dos galfos do guidão, que vai aqui assim, ó. Vocês vão colar só uma aqui desse lado e depois a gente cola a outra. Mas é só centralizar aqui a pontinha com essa quina aqui. Essa parte que tem a caidinha aqui, a caída é para frente, a caída é para frente, que é para ir seguindo esse design aqui. Então cola aqui assim, só uma.
e deixa a outra que depois a gente cola. Pronto, por enquanto é só isso. Eu vou colar aqui e volto já com ela já colada. Já colei aqui, ó. Tem até um aqui ainda segurando aqui, secando a cola. Eu uso esses grampinhos aqui pra prender. Agora eu vou pegar um palito de churrasco, pegar a roda da frente, empurrar aqui, deixando sobrando aqui uns 20 milímetros mais ou menos. A gente vai colocar aqui, mas primeiro a gente vai colar aqui e deixar uns 20 milímetros passando pro outro lado também. Ó, já cortei, já colei aqui e além de colar, eu vou jogar pinguinho de cola instantânea aqui e vou jogar bicarbonato, que é para deixar bem colado aqui, porque depois que a gente colocar o garfo não tem como tirar mais. Já colei aqui, ó, já coloquei bicarbonato e agora eu coloco no lugar. Ela vai ficar colada na roda e vai passar livre no garfo. E depois a gente cola o outro garfo aqui, ó, daquele jeito lá, essa parte inclinada para frente, e centraliza o cantinho aqui com a pontinha do garfo. Aí vocês olham, vocês colocam a cola aqui, segura aqui, olha ver se está livre e cola. Já colei aqui, eu tô colando com a cola 793 aqui. Às vezes pode colar com cola branca, né, e usar os grampinhos e deixar secar. Aqui é porque eu tô gravando e tem que ser mais rápido. Então aqui, ó, cada etapa que vocês for fazendo vai vendo se ficou livre a roda. E aqui a gente já pode colar também a selinha aqui, ó. Colocar a cola, colar ela aqui. E vou colar também, já que eu não vou pintar, vou colar logo as rodas. Então já colo um eixo aqui na roda. Já colei aqui de um lado, agora eu posso colocar aqui assim, medir mais ou menos onde é que eu vou ter que cortar aqui, deixando uma sobra mais ou menos de 2 milímetros, aqui assim, né? A sobra de 2 milímetros, que é pra não ficar pegando, né? Então eu marco aqui mais ou menos onde eu vou ter que cortar e corta. Já cortei aqui, agora é só colocar a cola e colocar a outra roda encaixada. Aqui também já está pronto, tudo livre. Vamos colocar logo também os pedalzinhos aqui, ó, centralizar a roda bem no centro. E aqui, olha aqui mais ou menos aqui, eu deixo uma folgazinha de 1 milímetro aqui e corta também. Já pode colar esse aqui, vamos dizer assim, desse lado para baixo e o outro pro outro lado para cima. Eu já encaixei aqui, mas não colei ainda. É bom que fica um pouco apertado, que dê pra gente apertar e ver aqui a folgazinha só de 1 milímetro aqui. E a gente dá acabamento aqui nesse restante que ficou sobrando. Já dei acabamento aqui, ó, achei bem lisinho. E aí eu dou acabamento aqui com a micro retífica, mas pode ser com a mão mesmo. Passo uma lixa e olha se ficou livre também novamente, tudo livre. Daquele jeito que eu falei, um para baixo e o outro para cima. Aqui eu esqueci antes de ter colado, aqui já era para ter colado uns pauzinhos aqui também. Eu vou colar aqui um pedacinho de pau, de palito de churrasco, que fique passando para dar a espessura da perna e ainda sobra espaço para colocar a miçangazinha com folga. Já colei aqui, ó, e vou colar aqui também nas duas partes mais finas aqui da coxa. Aí eu tenho que colocar as coxas assim, ó, do lado contrário. Esse lado que é mais curvo aqui de uma coxa, encostado aqui no mesmo lado que é mais curvo da outra coxa. Não pode ser assim, tem que ser ao contrário. Então vou colar aqui nos dois pinos. No caso um pinozinho que
atravesse a madeira, que sobra o espaço para a perna e para a miçanga. Então vou colar aqui. Já colei aqui, ó, nas duas coxas desse jeito. E vou colar também um pedaço aqui do corpo, um pedaço que atravesse o corpo, que também fica passando aqui uns 15 milímetros para um lado e para o outro. Que aqui no caso aqui no corpo vai ser vai ficar passar uma quantidade que dê para a coxa e a miçanga com sobra também. Já colei aqui, ó. É importante que ele fique justo aqui no corpo e nas coxas ele vai passar folgado. Essa parte aqui, ó, tem que ficar certinha, o selinho aqui tem que ficar retinho com o corpo. Eu vou atravessar logo aqui no guidão também do mesmo jeito, outro pedaço mais ou menos do tamanho desse aqui, também vou atravessar outro aqui. Já atravessei aqui também, ó. E agora eu vou pintar primeiro para poder prosseguir a montagem. Então vou pintar aqui do meu jeito e daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. O pessoal às vezes pergunta aí que tinta eu uso. Eu uso essa tinta aqui, ó, tinta PVA fosca para artesanato da marca Acrylex, e uso um pincelzinho bem fininho. Ele tá meio assanhado aqui, mas quando molha ele fica bem pontudozinho, que dá para mim fazer pintar essas partes aqui no rostinho aqui. Vou até molhar aqui para ver. Ó, molhei ele aqui, ó, e fica bem juntinho o pelo, dou uma enxugadazinha e aí é só colocando na tinta de pouquinho e pintando esses detalhezinhos aqui tudo. Vou pintar, não é uma tarefa fácil, mas o resultado no final vale a pena. Então vou pintar aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. E olha o resultado da pintura aí, ó. Pintei desse jeito aí. Essa partezinha aqui, que no caso é como se fosse oco, né? Depois eu vou colocar vazado no laser, mas para quem corta na tico-tico aí pode cortar só por fora mesmo. E essa partezinha aqui você deixa da cor da madeira do jeito que tá aqui. Mas eu vou colocar pro laser vazar aqui. Então ficou assim. Eu vou montar ele completo agora para vocês verem. Então vocês colocam as coxas nessa posição aqui assim, ó. Com essa parte aqui que é mais como se fosse a bunda da boneca, né? Pra fora. E aqui a gente vai colocar ao contrário. O que tiver com o sapato vermelho eu vou botar aqui. E o que tá com o sapato amarelo eu vou colocar aqui no vermelho. Assim, ó. E aqui agora a gente vai colocar a miçanga. Se o palito for mais grosso do que a miçanga, vocês podem tá dando uma lixadinha para ele entrar. Vocês colocam até ele entrar até aqui, assim, deixando uma folguinha, e depois lixa o restante aqui que sobrar. Já coloquei aqui, ó. Agora é só introduzir aqui no corpo. No caso, essa daqui é desse lado. Coloca esse aqui no furo do corpo e esse aqui no furo da manivela aqui. E aqui é só colocar também os dois pininhos, o que seja a miçanga, né? Já coloquei aqui, ó. Aí olha se tá livre. E aí só fazer esse mesmo jeito do outro lado aqui também. Já coloquei aqui dos dois lados, por tudo livre também. E agora eu vou só colocar as duas miçangazinhas aqui também. Tá um pouco apertado, eu vou lixar um pouco para ela entrar. Quer dizer, antes das miçangazinhas, o braço que vai primeiro, né? Então, coloca o braço aqui assim. E a gente coloca a cola aqui. E é só colar ele aqui bem no finalzinho aqui. Retinho.
coloca esse do lado e o outro do outro lado. E aí sim, dá uma lixadazinha aqui e coloca a miçanga no terminal. Pronto, já concluí aqui, ó. Coloquei as perninhas, os braços fica fixo e as perninhas fica móvel. Tudo funcionando perfeitamente. Aqui, se preferir, vocês podem sair adaptando alguma coisa, principalmente para quem corta a laser aí. Essa camada aqui pode ser duas, né? É só aumentar o pinozinho, a altura do pino, para atravessar duas madeirinhas. E o pino desse corpo aqui, esse pino aqui, aumentar ele para atravessar duas madeirinhas. Se quiser fazer mais reforçado, né? Porque dependendo do material que usar, eu estou usando um compensador aqui que ele dá 4 milímetros, mas o arquivo vai ficar para compensado de 4, que é o que tem mais, né? Tá faltando só o pauzinho aqui que eu já adiantei aqui, mas não tem muito segredo. É só fazer uma cavazinha aqui, outra do outro lado e ir tirando assim com a faca ou estilete até ficar retinho, que dê para colar essa madeirinha aqui uma de um lado e uma do outro, que são aquelas duas que eu deixei por último, essas duas aqui, ó. E aí é só colar aqui, depois arruma um pinozinho, aqui no caso o pinozinho vai entrar apertado e aqui é para passar folgado. Agora aí é só colocar aqui assim e encaixar o pino e o brinquedo está pronto para brincar. Então chegamos ao fim. Esqueci de falar no começo do vídeo, o arquivo está disponível em PDF para corte na tico-tico e em DXF para corte a laser, para as espessuras de compensado de 4 milímetros e MDF de 3 milímetros. Não se esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas, comenta, dá uma força aí. É isso aí, até um próximo vídeo. Valeu!